Meus irmãos, um bom dia, a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida nesta manhã, que Deus te abençoe. Vamos dar início aqui ao nosso Café com Jesus e hoje falaremos acerca do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Estamos diante de uma passagem relativamente conhecida para muitas pessoas que gostam de Bíblia, que leem Bíblia, aonde nós vemos que Paulo e Silas, eles, depois de pregarem, depois de Deus usar eles ali para libertar uma jovem que vivia possessa por um espírito de adivinhação, depois de todo esse processo, de toda essa obra de Deus que eles estavam fazendo, eles foram ali encarcerados, foram aprisionados, mas antes eles foram espancados, chicoteados, machucados e colocados ali no cárcere, presos a um tronco, amarrados, acorrentados, pés e mãos. E interessante que a Bíblia fala que perto da meia-noite. Em outros casos, naturalmente, alguém ou estava dormindo ou estava acordado, gemendo de dor e reclamando, questionando a Deus o porquê daquilo, murmurando e soltando toda a sorte de questionamentos a Deus em relação àquela situação. Porém, Paulo e Silas, eles estavam cantando hinos a Deus e orando ao Senhor. Irmãos, quantas situações nos dias de hoje têm levado pessoas a deixarem o chamado de Deus para trás? Quantas pessoas que hoje não pregam mais, não louvam mais, não fazem mais a obra de Deus porque se depararam com alguma situação contrária e acharam que não era digno de viver aquilo, que não era merecedor de viver aquela situação. Só que, veja bem, o que vai testificar o verdadeiro evangelho não é milagre, não é aplauso, não é reconhecimento, não é tapinha nas costas, não é elogios, é cruz. O verdadeiro evangelho se resume em cruz. Sem cruz, sem glória. Nós precisamos entender que as perseguições elas sempre irão existir e acontecer na vida daquele que vive ou que busca viver o verdadeiro evangelho de Deus. Então aqui está um exemplo que nós não devemos parar em situação alguma, em momento algum. Nós devemos perseverar e continuar fazendo aquilo que Deus colocou em nossos corações, que é o adorar, orar, pregar a sua palavra, anunciar as boas novas de salvação. Nós temos visto que, na atualidade, pessoas, porque não foram consagrados, não foram reconhecidos, não tiveram o seu nome colocado nas mídias visíveis ou sociais, tem se chateado e tem deixado o chamado de Deus para trás. Todavia, aquele que verdadeiramente foi chamado por Deus, ele não deixa por nada, irmãos. Quem é adorador por excelência, adora na enfermidade, na tribulação. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, fica com essa palavra nesta manhã. Levanta, sacode a poeira, toma posse daquilo que Deus colocou no teu coração. Volta a orar, volta a adorar, volta a fazer a obra de Deus com excelência, porque Deus ele tem recompensa para aqueles que buscam fazer o seu chamado, cumprir o seu chamado na face da terra. Paulo e Silas estavam orando e observe, orando e cantando hinos a Deus, e o corpo deles estava todo machucado. Mas a Bíblia diz que no momento a qual eles entoavam hinos a Deus, todos os outros presos os escutavam, irmãos. E de repente, Deus envia do céu um terremoto que quebrou as cadeias, soltou as correntes e os presos foram libertos. Existem pessoas ao nosso redor que estão vivendo prisões espirituais, estão nas cadeias espirituais. E através do nosso louvor, através da nossa oração, muitos serão libertos para a glória de Deus. Então, o nosso estado não determina aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque ele disse, Jesus falou,
Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Ele não determinou momento, situação ou estado a qual nós nos encontrássemos. Todavia, ele diz: ide. Está enfermo, está doendo, está machucado, está triste, está alegre, está feliz, está satisfeito, está insatisfeito. Ide, vá, faça a obra do Senhor, independente da forma que você estiver. E Deus, ele o recompensará. Deus, ele retribuirá em bênçãos todo o esforço, todo o sacrifício que nós fizermos para a sua obra. E independente de ser aqui na terra, mas nós temos um galardão que nos espera nos altos céus. O nosso tesouro tem que ser granjeado nos altos céus, porque o da terra a traça come, o ladrão rouba, e o ferrugem mina, mas o do céu, ladrão não rouba, nem o ferrugem e a traça não minam. Então, irmãos, possamos entender que o chamado de Deus é muito além do nosso estado físico, ou financeiro, ou espiritual, ou psicológico, mas nós temos que colocar acima de tudo o chamado de Deus na nossa vida. Como disse uma certa vez John Hus, a obra de Deus, a missão de levar a palavra de Deus é mais importante do que a nossa própria vida, ou seja, homens que entregaram a sua vida para o chamado do Senhor. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração e lhe dar certeza que o que Deus tem é muito maior. Amém? Vamos orar? Excelentíssimo Deus e Pai, graças te damos por mais um momento na tua presença, por mais esse café com Jesus, por mais essa graça maravilhosa de poder estar aqui compartilhando com teus filhos uma palavra do céu, um momento especial para darmos início a esse dia com força, com graça, com discernimento, com entendimento, com unção e com poder, Senhor, porque a tua palavra ela nos completa de tudo que nós precisamos. Senhor, nesta manhã eu te peço, continua conosco, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus.